Boa noite a todos, bem-vindos ao canal do Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, eu sou analista transacional organizacional, eu sou cirurgião dentista e aqui eu vou falar sobre questões que vão fazer você enxergar a tua vida de outra forma. E hoje eu vou falar sobre 7 passos para você alcançar os seus objetivos. Hoje eu vou citar os 7 passos e a gente vai falar sobre o primeiro passo. A gente vai fazer uma série de lives, tá? Então é importante, quem está vendo hoje, não perca outra, até a gente concluir. Bem-vindos, pessoal, quem está entrando agora, bem-vindos. Então, hoje vamos falar sobre esses 7 passos para poder alcançar os objetivos. Existem três grandes objetivos meus que vocês podem considerar seus para essa live, tá? Para essa série de lives que eu vou fazer sobre alcançar objetivos, sobre esses 7 passos que eu começo hoje. E depois, assim, eu não vou deixar essa live disponível, tá? Então, se você vê hoje, viu. Se não viu, perdeu. Tchau, um abraço pro gaiteiro. Então, eu tenho 3 objetivos e acho que poderia, digamos, ser o objetivo de vocês, mas o meu objetivo é que vocês consigam ter uma orientação sobre o que vocês querem na vida, enfim, né, sobre o objetivo de vocês. Um segundo objetivo meu com essa live, que eu espero que bata com o seu quando você veio aqui assistir o que eu estou falando, é que você tenha consciência dos seus bloqueios. E um terceiro objetivo meu, que eu espero também que seja o seu, é que você consiga se libertar disso e chegar nos seus resultados. Então, com o primeiro norte, essa coisa da orientação, né, na vida, do que fazer, colaborar para, de fato, você identifique os seus sonhos, seus desejos, suas necessidades, principalmente, por exemplo, se você sente que de alguma forma você está, por exemplo, vivenciando sempre as mesmas situações repetidamente. Então, se você percebe isso acontecendo, talvez você conseguindo identificar verdadeiramente seu desejo, seu sonho, sua necessidade, você saia desse ciclo, né? Então, a ideia é ajudar você a criar uma linha, digamos, uma linha orientadora para o que você quer, né? Ajudar você a fazer uma ponte do seu ponto A para o seu ponto B, onde o ponto B é onde você quer realmente chegar. Então, esse é o meu primeiro objetivo, colaborar você a pensar a respeito disso e ter essa noção de aonde você está e aonde você quer chegar. Como segunda questão que eu acredito que vocês vão conseguir aí e ser interessante que fosse o desejo de vocês é ter consciência dos bloqueios que vocês têm, né? Se você puder parar para pensar se você tem conseguindo atingir o seu potencial, alegria e intensidade máxima nas suas relações, sejam profissionais, sociais, pessoais, enfim, se você está atingindo esse potencial, por exemplo, se você quer sentir também mais concretização nas suas investidas profissionais, pessoais, né? Se você quer, por exemplo, ganhar mais dinheiro, se você quer melhorar qualquer um desses pontos que eu falei, todos eles, ou qualquer outro, mas se sente incapaz, não tem sentido que tenha capacidade de conseguir isso, né? Então eu espero poder ajudar você nisso. Nesse ponto específico aí, eu quero provocar você a entender por que você não tem conseguido alcançar o que você pretende na sua vida. Porque uma vez que você sabe o porquê, você consegue liquidar esse porquê e então atingir. Então daí tudo começa a fazer sentido para você e você vai finalmente ver aquela tal da luz no fim do túnel, né? E descobrir que é possível, desbloqueando as coisas na sua vida e começa então a caminhar na direção que você entende que é a direção certa rumo ao seu objetivo, né? E a terceira questão que esse conjunto de lives vai trazer para vocês, grossamente falando, é você se libertar disso e chegar nos resultados de fato, né? Sei lá, se alguma vez você já sentiu que sabia o que fazer para conseguir alguma coisa, mas simplesmente parece que não dá, você não conseguiu fazer o que precisava ser feito, né? Com o que eu vou trazer para você nessa série de lives vai possibilitar que você descubra por que isso acontece e, além de perceber o que você deve fazer para finalmente conseguir passar a agir e ter os resultados que você procura e os resultados que você realmente merece, né? Porém, para esses 3 objetivos aí, com essa série de lives, que são os meus objetivos, tá?
de estar trazendo para você, e eu espero que bata com os seus. Mas para esse processo funcionar, a questão principal é imprescindível, importante, fundamental, que você reconheça que o seu comportamento atual não está contribuindo para o seu crescimento. Por quê? Se você ouvir tudo isso, mas você continuar apegado que do jeito que eu estou fazendo está me levando a algum lugar, você não vai se transformar. Porém, se isso realmente estiver te levando a algum lugar, e esse lugar é o lugar que você quer estar no futuro, perfeito. Não escute o que eu estou fazendo. Inclusive, saia da live agora. De verdade. Porque eu vou trazer informações que pode bagunçar o seu coreto se você já está na direção certa. Se você tem dúvida que está na direção certa, ou se você não sabe se você está, e se você tem certeza que você não está, fica na live e vai anotando tudo, tá? Isso é muito importante. E quando você não tem certeza se está fazendo o que você precisa fazer para chegar onde você quer, se você não sabe o que você quer e não sabe nem se está fazendo, ou se você tem certeza que está fazendo tudo diferente do que deveria fazer para chegar onde você quer, o primeiro ponto é esse, é reconhecer que o que você está fazendo não contribui para chegar onde você quer chegar. Uma vez reconhecido, você pode transformar isso, né? Então, assim, não só no seu comportamento, né, reconhecer isso no que você faz, mas talvez também a forma com a qual você se vê, a forma com a qual você vê o mundo, a forma com a qual você vê as outras pessoas, e como você se vê com esses e neste mundo, né? Essa visão sua de você, do outro, do mundo e de como essas três personas aí interagem, pode estar diretamente ligada e impedindo você de chegar aonde você quer chegar. Então, poder permitir-se mergulhar, mergulhar de cabeça mesmo, e experimentar o novo é o que eu vou incentivar você a fazer. Então, se você não tem essa disponibilidade, se você não quer mudar o seu modo de fazer, de pensar, de olhar, se você não quer pelo menos olhar para isso, para entender se é ok o jeito que está e eu posso manter, ou se não for ok eu preciso trabalhar para mudar, você não precisa estar aqui. Beleza? É importante isso, porque senão você vai gastar o seu tempo. Eu não quero que você gaste o seu tempo. Eu quero trazer transformação para a sua vida. Então, se você busca isso, aqui é o lugar, o momento é esse, né? E daí você vai descobrir como fazer diferente, se você busca fazer diferente, né? Vamos pensar, todo mundo, todos nós, eu inclusive, a gente quer realizar nossos sonhos, nossos objetivos, mas se a gente for pôr na ponta do lápis, na régua, poucos conseguem usufruir do seu potencial para chegar lá. Você vê muita gente, e quando eu falo muita gente, muitos somos nós também, fica patinando, né? E com isso a gente sabe que está envolvido, né? Estão envolvidos os pensamentos limitantes, às vezes uma autoestima não muito ok, né? Medo, né? Essas são coisas que saltam bastante quando você olha para pessoas que estão patinando para chegar no seu objetivo, né? É bem comum as crenças limitantes, os pensamentos limitantes serem assim o foco principal de impedimento, de impeditivo mesmo de chegar lá. E você desqualifica isso, você não dá a devida atenção para isso, não entende que aquela maneira de entender o mundo, de entender você, de entender os outros, está te impedindo de dar passos em direção do que você quer para a sua vida. E às vezes ao contrário, além de te impedir de dar passos, você não está nem parado, você está indo em direção contrária, se afastando cada vez mais. Então, dar atenção a essas questões vai possibilitar você chegar lá, né? E realmente realizar o teu sonho, né? Então esses são alguns obstáculos, por exemplo, que nós mesmos colocamos quando a gente se vê diante desses desafios para atingir o nosso objetivo, né? E para ajudar vocês a chegarem nesses objetivos, eu vou trazer hoje, como eu prometi, 7 passos para colaborar nesse processo de vida de vocês, tá? O que eu vou trazer aqui, ele eu peguei isso, né, através de técnicas, ferramentas que são cientificamente comprovadas, sim, e que permitem o desenvolvimento de foco, de planejamento, de ação, de melhoria contínua em qualquer aspecto da sua vida, seja pessoal, profissional, relacional, emocional. Então, independentemente do que está pegando,
do que você quer desenvolver para atingir o seu objetivo, o que eu vou trazer para você casa, serve, né? E por tratar-se de vários conteúdos vindos, né, eu fui buscar várias abordagens, desde no counseling, no coaching, na mentoria, no mentoring, né, em inglês, justamente por eu ter ido buscar em várias fontes essas ideias que eu vou passar para vocês aqui de como fazer, eu percebo que trazem resultados concretos nesses 7 passos de uma maneira bem potente e bem rápida até quando a gente dá conta de ir fazendo isso. Porém, eu vou deixar um alerta. Não se cobrem muito nesta jornada. Sejam compassivos, porque por vezes você ainda não está pronto para dar aquele passo. Porém, ser compassivo e relaxar e esquecer te mantém no lugar. Então sim, você precisa entender que neste momento você não está pronto ainda, porém você não pode deixar de fazer alguma coisa para estar pronto. Porque isso é muito comum. Ah, mas é que, né, veja bem, eu não estou pronto ainda, beleza? E o que você vai fazer para ficar pronto? Compreende a diferença? Então a autocompaixão não pode andar de mão dada com autocomiseração, porque daí, eu vou deixar de fazer porque eu não estou pronto ainda, e eu não estou pronto ainda, porque eu sou um coitado, porque eu não sei isso, porque demora muito aquilo, e daí não funciona. Então sim, os 7 passos só vão ser úteis para você se você realmente se permitir no seu tempo, então são tempos diferentes e individuais, mas respeitar o seu tempo ao mesmo tempo que você está de olho, porque se você simplesmente respeitar o seu tempo, o seu cérebro vai fazer você ficar estagnado, porque ele não quer gastar energia. A máquina mais econômica que tem é o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então ele não vai se preocupar em transformar um hábito, transformar uma questão que vai depender de dispensar mais energia para poder chegar lá onde você quer. Então, você precisa fazer isso deliberadamente, espontaneamente, naturalmente, instintivamente. Provavelmente isso não acontecerá, a não ser sob um forte estresse, um trauma, uma necessidade que venha imposta a você para que você se adapte. E é bem possível que você se adapte por um tempo e depois volte ao seu comportamento antigo, porque aquilo não foi algo que veio de automotivação, veio de fora para dentro, né? Então, eu vou falar os 7 passos. E veja, gente, anote, né? Quem ainda vem para minha live sem caderninho, gente? Pelo amor de Deus, tá? Bem pai crítico agora. Cadê o caderno? Se você não tem caderno, busca. Anota na mão, assim, ó. Anota, depois passa pro caderno. Então eu vou falar os 7 passos, tá? Primeiro passo, assumir o controle. Segundo passo, realidade atual. Terceiro passo, estabelecer objetivos. Quarto passo, vencer obstáculos. Quinto passo, criar um plano. Sexto passo, entrar em ação. E 7º passo, analisar resultados. Após isso, a gente recomeça. Joia? Vou repetir, porque eu falei rápido. Quem está anotando não teve tempo de anotar. Então, eu falei rápido para não perder a minha linha de raciocínio. Então, o primeiro passo é assumir o controle. O segundo passo é realidade atual. O terceiro passo é estabelecer objetivos. Então a gente vai assumir o controle, a gente vai olhar para a realidade atual, a gente vai estabelecer objetivos. O quarto passo é vencer obstáculos. O quinto passo é criar um plano. Eu vou criar um plano de ação, uma estratégia. Em seguida, o outro passo é entrar em ação, o sexto. E o 7º passo, analisar os resultados, para poder recomeçar. Como assim, Rubens, recomeçar? Se eu fiz isso, cheguei no meu objetivo? Sim, daí você vai estar satisfeito com o seu objetivo ali e pronto, acabou, a vida pode passar? Não, você vai ter outro objetivo, provavelmente. E você recomeça esse ciclo virtuoso para atingir cada vez mais objetivos. E sabe o que acontece quando você atinge o objetivo? A liberação daquela neuroquímica que te dispõe a cada vez mais alcançar mais. Você vai ficando cada vez mais potente e essa potência te dá cada vez mais potência de ir alcançando cada vez mais coisas que você deseja, necessita, sonha. E isso vale para qualquer questão, gente. Bem material, relacionamento de sucesso, seja o que for na sua vida, autogestão, gestão financeira, independe do que você consegue com este fluxograma, digamos, assumir controle, realidade atual, estabelecer os objetivos, vencer obstáculos, criar um plano, entrar em ação e analisar os resultados, com esse beabá você realiza qualquer questão. Tá, como? Várias técnicas, várias fé. Daí muda. Se eu quero algo
para mim, entra lá no assumir obstáculo, realidade atual, estabelecer objetivo, vencer obstáculo, criar um plano. Entra na quinta fase, no quinto passo, criar um plano. Então, para cada uma das áreas, você cria um plano diferente. Então, se eu estou precisando modificar a minha forma de me relacionar com as pessoas, é um campo. Eu vou precisar de mentoria, de psicologia, de ler livro de autoconhecimento. Se eu estou querendo comprar um apartamento, por exemplo, ficar sossegado na questão de moradia, comprar uma casa, alguma coisa assim, o meu plano vai estar voltado para como eu vou acumular bens, como eu vou fazer para juntar o dinheiro, como eu vou fazer para ganhar mais porque eu ganho não é suficiente. Então é outro tipo de plano. Então a estratégia muda, porém o esqueleto é o mesmo, dependendo da área que você vai aplicar esse esqueleto aí dos sete passos para chegar onde você quer chegar. Claro que hoje é impossível a gente tratar de todos os passos, porque esses 7 passos, na minha mentoria, eles estão distribuídos ao longo da jornada, não é sequencial, a gente trabalha o desenvolvimento pessoal primeiro, a partir do momento que a pessoa está pronta para dar o primeiro passo, ela vai olhar, daí o segundo passo ela vai olhar, e nesse meio tempo entre o primeiro e o segundo passo, ela vai desenvolver outras questões, vai aprender coisas diferentes, e daí para o terceiro passo a mesma coisa, então é um construto longo, então não cabe eu em uma live de 1 hora falar sobre os 7 passos, é covardia inclusive para vocês, com vocês. Então hoje eu vou falar de um passo, e assim eu vou falando nesse construto de lives aí que eu vou trazer para vocês, sabe? Eu quero realmente que vocês consigam aplicar isso e consigam ter transformação, seja no que for. E depois vocês vão me contar, gente, tá? Vocês vão escrever para mim e falar: Rubens, esses 7 passos eu implementei na área X e eu cheguei lá. Eu quero que vocês me contem, porque isso é importante, tanto para mim quanto para vocês, porque a gente pode comemorar junto e a gente vai comemorar junto. A gente faz uma live de festa, só para comemorar. Então a gente não vai tratar dos 7 passos hoje, né? É muito longo para fazer isso, né? Mas a gente vai fazer com que vocês possam degustar e digerir isso tudo a seu tempo, tá? Então vamos para o primeiro passo. Não por acaso, né? Eu falei nas 2 últimas lives de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Vocês lembram disso, né? Então, o passo 1, que é assuma o controle, tem relação direta com isso, tá? Então, não é à toa que eu falei aquelas 2 lives o que eu falei, tá? Então, o passo 1, que é assuma o controle, quando eu trago isso para vocês, para que você tenha a vida que você deseja ter, para que você realize as coisas que você sonha realizar, para que você alcance os seus objetivos, né? Em primeiro lugar, é preciso que você tenha o controle total sobre a sua própria vida. Nossa, Rubens, que óbvio você falar uma coisa dessas. Sim, no falar é óbvio, mas será que você tem noção exata deste óbvio, que é isso mesmo? Será que você tem noção de que em várias áreas da sua vida, quem controla não é você? Que é o meio, a sociedade, sua família, sua esposa, sei lá o quê, seu marido, que controla? Será que está ok? Será que eu não preciso olhar para aquilo? Então, eu conheci várias pessoas que me chegaram e falaram: não, eu tenho controle da minha vida total. Uma perguntinha, eu derrubei a pessoa. Por acaso eu conheci a pessoa, né? Então eu perguntei: tá, e nessa área você tem controle? Poxa, Rubens, verdade, não. Daí no dia seguinte ela me mandou um WhatsApp falando assim: Rubens, eu parei para olhar, tem mais coisa que eu não tenho controle. Então, né, eu brinco, né, a soberba precede a queda, é mais ou menos assim. Então, provavelmente a gente não tenha controle total sobre a nossa vida hoje, mas a gente pode fazer para ter o maior controle possível, porque tem questões que são alheias à nossa vontade. A gente não controla algumas coisas, mas a gente controla a nossa reação frente a essas coisas que a gente não controla. E aí é um segredo importante, né? Então, em um primeiro momento, eu sei que pode parecer estranho, como eu falei, eu já comando a minha própria vida, né? Mas eu estou falando dessa questão de realmente ser autônomo, tá? Eu, como profissional autônomo, sei muito bem o que isso quer dizer, coisa que quem nunca trabalhou autonomamente, às vezes não tem noção do que é, sabe? Não tem noção, e quando, por exemplo, vai prestar um serviço para alguém que é autônomo, não entende essa relação de autonomia, fica ligado àquela visão paternalista, CLTista que a gente tem no modelo de trabalho, digamos assim, né, que é bastante paternalista, não consegue compreender, porque a gente não é formado
pelo sistema para ser autônomo. A gente é formado para ser dependente do sistema, das pessoas, dos empregos, do salário, do governo, do pai, da mãe. A gente é treinado para isso, gente. E daí quando chega um louco, que nem eu falando, que, gente, tem um jeito diferente, autônomo de viver, que você vai viver a sua vida e você não precisa depender destas pessoas. Por vezes é importante e necessário depender de alguma coisa. Por exemplo, depender dos pais na idade onde eu não tenho a capacidade ainda de ser autônomo. Então é justo, é bom que eu dependa. Na velhice, se eu tenho alguma necessidade especial, é normal e é desejável que eu possa depender e contar com alguém. Ok? Mas não pode ser o modo de funcionamento. A autonomia traz os resultados. Porque se eu dependo de alguém, querendo ou não, eu vou ter que dançar a música deste alguém que eu dependo. Eu não vou estar dançando a minha música, né? Então, o controle sobre a sua própria vida significa você realmente assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus pensamentos. Lembra da autorresponsabilidade? Então, quando você tem essa noção aí da autorresponsabilidade, você começa a assumir a responsabilidade, você começa a assumir a rédea da sua vida, né? Se você for pensar bem, né, toda a sua vida até hoje, de uma forma ou outra, foi determinada pelas escolhas e decisões que você tomou ou deixou de tomar. Baseado em quê? Ah, não, porque eu acho que... Você não acha nada, você acha o que você viu os outros achando e criou um acho seu. Então o seu acho é um patchwork, é uma costura de coisas que você viu, que fez sentido, que não fez, se descartou. Então nada é 100% seu, porém o que fazer com isso é 100% seu, né? E tem que pensar que você é 100% responsável por essas reações a essas questões, por essas ações que você tem, pelo seu pensamento, pela sua... e também, né, pelos sentimentos que você tem a respeito daquelas questões. E não menos importante, você também é responsável nos momentos onde você é omisso, você escolhe não se manifestar. Você também precisa ser responsável por essa omissão, que também é uma maneira de se posicionar. Você se omite de algo. E isso traz consequências para você e para a pessoa com quem você se relaciona, ou para as pessoas, ou para o grupo, se for uma questão de grupo, né? Então, se há em sua vida alguma coisa que não lhe agrada, sinto lhe informar, você é o único responsável por ela. Se alguma coisa te deixa, por exemplo, infeliz, cabe a você tomar as medidas necessárias para mudar e melhorar a situação. E não esperar que a sua esposa, o seu esposo te faça feliz, teu filho te faça feliz, o teu chefe te faça feliz, te dando um aumento, como se isso fosse te deixar feliz por muito tempo, né? Você precisa fazer algo para conseguir atingir isso que você quer. Isso é autorresponsabilidade, isso é apropriar-se da sua vida, sabe? Para que ela fique mais próxima daquilo que você deseja, né? Tudo o que ainda vai acontecer com você pelo resto da vida depende apenas de você. O que você faz hoje, volta amanhã. E eu não estou falando lei da atração. Não é lei da atração, não é isso. Não estou falando isso. É, você decide hoje o seu dia de amanhã. Tudo que você fez hoje, amanhã você vai colher o que você fez. Então, você briga com alguém hoje, amanhã você vai ter que colher a briga que você teve. O desconforto de ter que encontrar com a pessoa e não poder falar, ou de ter que conversar para resolver, ou o mal-estar que fica. Você escolheu brigar, agora você vai lidar com a consequência daquilo. Você escolheu fingir que não precisava brigar, e você vai ter que lidar, porque você vai ver a pessoa engolir um sapo. Você precisa, de algum jeito, lidar com aquele sapo que você teve que engolir. Então, percebe que a omissão também traz consequências? A gente acha que não, mas traz, né? Então, é importante você entender isso, né? E assim, eu não trago isso para você se sentir culpado. Putz, eu tô assim porque eu sou um burro mesmo, né? Não é para você se chicotear, né? Você só tá aqui, vivo, me assistindo, ouvindo o que eu tô falando, né? Bem ou mal, né? Justamente porque todas essas estratégias que você experimentou, que você aprendeu, te mantiveram vivo e foram úteis. Tanto que te trouxeram até aqui, com todos os problemas e com todas as soluções que vieram junto. Você entende? Então, seja grato a esse modo de ser até aqui.
E permita-se experimentar outras estratégias, novas estratégias, mais atualizadas com o hoje, com o que você realmente deseja hoje, com as suas necessidades do momento. Ó, essa coisa do atualizado com hoje é um spoiler de um dos passos. Então, sendo assim, assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus pensamentos, quer dizer que você precisa ter consciência de que tudo que acontece em sua vida é fruto do que você faz ou deixa de fazer. Isso requer autoconhecimento, né? Tudo que acontece na sua vida, quer você julgue como bom ou ruim, é consequência da forma como você reage e age em relação aos acontecimentos, né? Você é totalmente responsável por tudo que faz e pelos resultados daquilo que faz. Você só não é responsável quando você ainda é dependente dos seus pais. Uma vez atingida a maioridade, você é responsável. E a fase, né, dica para os pais aí de plantão, a fase da adolescência é justamente um treinamento de como ser adulto. É nessa fase que você vai poder apoiar o seu filho adolescente a aprender a ser responsável, a ser consequente e não inconsequente. É aí que o adolescente, sendo inconsequente, vai aprender que ele precisa ser consequente. Que a inconsequência traz resultados indesejados, por vezes, né? Então, a gente precisa ter noção da consequência dos pensamentos, das atitudes, das ações, dos comportamentos. Isso a gente ensina para o adolescente. Claro que ele já aprendeu isso na infância. Ele vai colocar à prova o que ele aprendeu durante a adolescência para ver se funciona para ele manter o padrão para a vida adulta. Então, ainda dá tempo de trabalhar com seus adolescentes a respeito disso, né? Então, aqueles pais cujos filhos adolescentes fazem algo inadequado e os pais vão lá e põem panos quentes, estão ensinando o que para o filho? Que você pode ser inconsequente, que eu tô aqui, eu blindo você, e eu como figura de autoridade blindo, e daí quando esse adolescente chega na empresa, vai imaginar que o chefe dele, que ele entende como uma figura parental, vai blindá-lo também, e de repente não blinda, porque não vai blindar, e ele leva um cacete, ele volta chorando para casa, ai, o mundo é cruel comigo. Não, o mundo não é cruel com você, o mundo não é cruel com ninguém, o mundo só é, e você só está vivendo o que você escolheu e aprendeu a sobreviver, e não é culpa sua, e não é culpa dos seus pais, foi um modo de sobrevivência que foi formatado. E uma vez que você está consciente disso, você pode e tem o direito e pode se permitir fazer diferente, né? Eu tenho uma visão que muitas pessoas não entendem, né? Eu não julgo... Deixa eu só arrumar o Face aqui, pessoal, peraí. Tá. Vejam, eu tenho uma visão diferente, né, que eu estava falando. Eu tenho uma visão diferente de muitas pessoas e as pessoas às vezes não entendem, né? Eu não julgo os resultados que eu tenho, por exemplo, como bons ou ruins, como certos e errados. Eu entendo que não é o resultado que eu desejava. Não é bom nem ruim, só não é o que eu queria. Opa, não era isso. Eu achei que eu tinha plantado uma macieira para ter maçã, de repente eu tenho uma laranja na mão. Algo aconteceu, não era isso, né? Eu não entendo e não julgo isso como bom ou ruim, e nem os meus comportamentos e as minhas decisões que levaram a colher a laranja em vez da maçã como errados, bons ou ruins. Eu não vejo assim. Eu vejo todos esses como comportamentos e resultados como bons. Foram jeitos que eu escolhi naquele momento, com as informações que eu tinha, com o que eu dava conta de fazer, eu fiz e tive aquilo de resultado. Se não era o que eu queria, ok, o que eu faço? Eu olho para aquilo tudo e vejo onde eu posso modificar. Se eu entendo hoje, com essa experiência que eu tive, se eu posso agir de maneira diferente para me levar a ter uma maçã e não mais uma laranja, né? Então, eu olho e entendo que foi, talvez, um modo de fazer, a não percepção de alguma questão que surgiu, né? Um olhar não tão amplo para a situação quanto poderia ter sido, que me trouxe aqui. Então, eu entendo que aquele momento onde o resultado não é, né? O resultado que veio não é muito rico ou não é muito próximo daquilo que eu quero, aquilo tudo é muito precioso para mim, porque facilita, impulsiona o meu desenvolvimento. Hoje na aula a gente está falando sobre percepção do desconforto, que é o desconforto que leva a gente a um possível desenvolvimento. Então, neste momento que eu fiz algo que não chegou onde eu queria, eu entendo aquilo como uma oportunidade, porque gerou um desconforto. Opa, não era isso que eu queria. Eis o desconforto. O que eu faço com o desconforto? Eu choro? Eu abraço ele? Eu me arrependo? Eu me chicoteio? Eu tento tudo de novo igual? Não. Eu olho e vejo aonde eu posso entender de maneira diferente para conseguir chegar talvez aonde eu queira.
E pode ser que eu acerte, e pode ser que eu não acerte de novo, chegue em outra situação diferente de novo, e eu precise reorganizar a minha visão. Por isso aquele ciclo dos 7 passos, para que você possa analisar e ver, opa, deu certo, não deu, ok, então vamos retomar o processo novamente, né? E dentro disso, na minha visão que eu estava falando, após eu olhar para tudo isso que teoricamente não me levou onde eu queria, eu agradeço pelo que eu tive ali, por mais que não seja aquilo que eu queria, eu sou grato realmente por ter chegado ali, porque é uma oportunidade de eu me desenvolver, de olhar e entender o que eu posso fazer de diferente, e então poder experimentar fazer diferente, para chegar lá onde eu quero. E veja, a persistência, um dos 7 P's da mentoria integrativa relacional, a gente tem 7 P's, letra P, são 7 P's, são 7 palavrinhas que começam com P, isso vem de teóricos da análise transacional, né? Inicialmente tivemos 2 P's, depois mais 3 P's, e a gente incluiu 2 P's, o grupo que escreveu o livro de mentoria, a gente incluiu mais 2 P's, né? Um dos P's é a persistência. É a persistência que nos leva aonde a gente quer chegar, porque nem sempre a gente acerta de primeira, e é ok não acertar de primeira, gente. Essa autocompaixão precisa estar presente. Se a gente desiste no caminho, a gente não chega, né? Além disso, né, quando a gente não chega no caminho, se a gente se julga um 0 à esquerda, se você fica se culpando pelo resultado, né, não funciona, não resolve, não traz solução. Você se culpa, tá, e se culpa, e se culpa, e não sai disso, né? Mas tendo esse olhar compassivo, né, assumindo o controle daquilo, assumindo a responsabilidade, a autorresponsabilidade sobre aquilo, né? Sem culpar os outros, sabe? Muito comum, gente. É direto isso. Culpar os outros pelos seus fracassos, né? Ah, mas isso é por causa da minha criação. Ah, mas isso porque o meu pai. Ah, mas isso porque minha mãe. Mas também com um pai desse. Ah, mas meu esposo, você não conhece o esposo que eu tenho. Não, porque você não conhece a minha esposa. Nossa, se você fosse casado com ela, você entendeu o que eu tô falando, né? Não, só era possível assim porque, né, só tinha esse jeito de fazer porque eu tinha que criar os filhos lá sozinho, então eu tinha que dar conta e era assim que deu. Sim, era assim que deu, mas isso não quer dizer que você precisa fazer isso de novo da mesma maneira, né? A outra desculpa que eu ouço direto assim, não, mas é que essa sociedade está virada mesmo, né? Também com esse governo que a gente tem. Gente, o governo é apesar de você, com, sem ou apesar. E você é com, sem ou apesar do governo. A decisão é sua. Você vai deixar toda essa situação sociopolítica, econômica, dominar a sua vida? Vocês já viram eu e Mara comentando aqui com vocês, crise de 2010, eu acho, sei lá, a gente passou por tanta crise, acho que foi 2010, a gente tirou a televisão de casa, a gente parou de assistir jornal, parou de assistir notícia, qualquer notícia, a gente tinha decidido logo antes da crise a construir, a gente contratou a empreiteira, a gente investiu o dinheiro e veio a crise. Tudo subiu, né? E a gente olhou para aquilo e falou, e agora? A gente para ou a gente vai? A gente olhou um para o outro e falou, não, apesar da crise a gente vai fazer um negócio. E a gente fez apesar da crise. A gente brincava com os nossos pacientes, e a crise? Não sei de crise, resolvi não participar da crise. Isso foi uma coisa que a gente assumiu, nós resolvemos não participar da crise. E a gente não participou da crise. E a crise não nos atingiu. Não nos atingiu. Ah, mas isso é sorte. Ah, mas isso é porque vocês são dentistas. Ah, ok, você vai continuar com desculpas. Se é esse o seu modelo de pensamento e você está agarrado a isso, ok para você. Mas entenda que você vai viver dentro do que você está vivendo. Se você abrir para olhar que existem possibilidades, que foi o que eu e Mara fizemos quando a gente decidiu não participar da crise, a gente abriu a nossa mente para buscar alternativas, saídas, para poder construir e não participar da crise, a gente chegou lá. Tirando as situações de extrema miséria, pobreza, problema intelectual, N situações que realmente são deveras problemáticas, eu tenho certeza que todos que estão aqui não têm isso daí, têm a condição plena de olhar para alternativas e executar alternativas, sabe? E quando você vai fazendo isso, você vai, como a Fran pôs ali, né? Você vai olhando e vai tendo orgulho daquilo que você vai construindo. Você vai vendo, poxa vida, eu dou certo na vida. Eu não sou aquele zero à esquerda que eu achava que eu era, porque você não era, que eu achava que eu era. Eu tenho potencial. E isso vai gerando mais potência em você, porque os seus neurotransmissores vão, sabe, as ínas, as dopaminas, as serotoninas, todas essas
esses hormônios aí que você produz quando você tem sucesso e comemora o seu sucesso, isso vai te trazendo cada vez mais possibilidade, mais potência. E assim, a dica de ouro, tá? Presta atenção, a dica de ouro para esse primeiro passo, que é assumir o controle da sua vida, né? É que você possa assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos seus atos e pelas consequências destes. Simples assim. Então, para que você tenha o controle da sua vida, é só você assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos, sentimentos, atos e as consequências desses sentimentos, pensamentos e ações. Simples assim. Porque a partir do momento que você fez algo e você se responsabiliza pelo resultado daquilo, autorresponsabilidade, você consegue olhar para aquilo e falar, deu bom, não deu tão bom. O que eu posso fazer para dar bom? Vou experimentar. Vai lá e experimenta. E daí, deu bom, ótimo. Não deu bom, vou experimentar diferente. E cada vez que deu bom, não deu bom, rola sentimentos, rolam emoções. E você se responsabilizar pela maneira que você lida com aquelas emoções e com aqueles sentimentos. E você se responsabilizar pelas ações que você tem baseados nesses sentimentos, nessas emoções. E você se responsabilizar pelos pensamentos que você tem por conta do resultado que você teve e gerou esses sentimentos e essas ações. Entendem? E se responsabilizar pelo impacto que tudo isso que você fez, pensou e agiu, né? Sentiu e agiu, teve no mundo, teve para com o outro. Seja a pessoa que vive do seu lado, dorme na sua cama, seja o seu filho, seja o seu pai, seja o seu microcosmo aí, seu vizinho do lado, seja os seus amigos de trabalho, seja os seus amigos do círculo social. Então, entender que você impacta pessoas. Entender que pessoas impactam você. E você ser responsável pelo impacto que você causa, baseado nos seus sentimentos, pensamentos e ações. E ser responsável pela sua reação do impacto recebido dos outros é autonomia, é autorresponsabilidade. Aí você vai ter o controle. Aí você vai estar com a rédea na mão. Então, assumir o controle da sua vida é parar de reclamar, né? Pessoas bem-sucedidas, se você for olhar para as pessoas bem-sucedidas, elas ocupam o seu tempo buscando solução para o problema e não fica discutindo o problema e não fica reclamando do problema, né? As pessoas mal-sucedidas fazem isso, gastam aquela energia, aquele tempo que tinham para produzir algo diferente para chegar num resultado, queixando-se, reclamando, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Então, não adianta ficar como esse povo fracassado, que acorda reclamando e dorme reclamando de tudo e segue o dia inteiro olhando o lado ruim, mas também, e reclama, acionando, vamos falar de neuroquímica, um mecanismo químico de negatividade, de mau humor, de desdém, de atitude daí negativa, depreciativa, né? E pouco a pouco isso vai se tornando um hábito. A pessoa foca no negativo. E a química toda que vai entrando e vai ficando no seu corpo é essa química de olhar para o ruim, olhar para o que dá errado, olhar negativamente para as coisas, né? E isso vira um hábito realmente e começa a atingir você e os outros, né? E você acaba se isolando e isso finda, por exemplo, em questões de doenças crônicas, várias, desde a dor crônica até doenças crônicas mesmo, como, por exemplo, sei lá, um diabetes, uma pressão alta, né? Então, assumir o controle da sua vida é você se dar a permissão de assumir os seus erros e não ficar se justificando deles, né? Então, quando você consegue, né, parar de reclamar, você consegue olhar para o que aconteceu e consegue falar, poxa vida, ó, neste quesito aqui eu errei. Poxa vida, será que eu preciso me desculpar com alguém porque eu causei um impacto que gerou algo ruim na vida da pessoa? Será que eu preciso remediar isso?
Será que esse impacto negativo foi na minha própria vida? O que eu posso fazer de diferente? E não, puxa, mas eu errei, claro que eu errei, mas também eu tinha que errar, eu tinha que fazer só, né? Eu fiz isso desse jeito errado porque eu não tinha escolha. Porque, veja, tinha um lá falando isso, tinha um outro lá falando aquilo, porque a situação econômica... Entende? Essa justificativa que fica vindo não te leva a lugar nenhum, mas assumir, ok, eu errei. O que eu fiz que não me levou lá onde eu queria, que me levou aqui ao erro? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Olhar para isso, não buscando um culpado, mas com foco na solução. Essa é a grande diferença do perdedor para o vencedor. O perdedor justifica porque perdeu, o vencedor olha para a solução, ele busca a solução. Então, vamos buscar a solução e não ficar olhando para o que não dá certo, né? E não ficar retroalimentando toda aquela negatividade na vida, né? Quando você erra, ou quando alguém aponta alguma falha sua, automaticamente você busca se esconder atrás desse muro que existe na sua mente, porque você não quer se sentir fracassado. Então você fica atrás desse muro e refrata toda a visão de que você pode estar errado, né? Toda a crítica que vem, você rebate a crítica. Assim como muitas vezes você faz isso com os elogios. A gente um dia vai tratar disso. Tá? Você simplesmente não aceita aquela crítica, né? Você arruma a desculpa, você culpa o outro, você, sabe? Você fica buscando pessoas para atribuir o seu próprio fracasso ou situações, né? Você bota a culpa em Deus e o mundo e você não tem nada com isso, né? Então, se você quer realmente, de fato, realizar os seus sonhos, atingir os seus objetivos, né? Deixa eu só ver no chat aqui como é que tá, pessoal. Já olha ali. A doutora deu uma passadinha aqui. Oi, doutora. Então, assim, se você quer, de fato, realizar os seus sonhos, atingir seus objetivos, você vai precisar compreender que assumir os seus erros, reconhecer que você pode fazer diferente, reconhecer que pessoas que vencem erram e que esses erros são fundamentais para chegar lá, né? Você jamais, tá quase caindo vocês aqui, você jamais poderão culpar alguém daquilo que vocês estão passando, vivendo neste momento, a não ser se autorresponsabilizar. Não é se culpar, é se autorresponsabilizar, né? Então, essa atitude de não ficar justificando os seus erros, né? Isso não te leva a lugar nenhum, né? Esses erros precisam ser olhados, precisam ser cuidados, para que você possa criativamente bolar uma alternativa e executá-la, né? Até porque, assim, desafios, infortúnios, coisas que você não gostaria que acontecesse, acontecem, gente. E vão continuar acontecendo nas nossas vidas, na sua, na minha também, né? Só que não fique se lamentando, não fique culpando a situação, não fique criticando ou isso ou aquilo, né? Porque o tempo passou e foi, né? Ou porque você acha que é tarde demais para mudar alguma coisa. Nunca é tarde demais para mudar nada na vida, né? Mas, assim, acredite, os desafios vão aparecer e sem eles a vida perde a graça e a gente deixa de crescer com isso, e errar é necessário para que você possa olhar e construir uma maneira diferente para chegar lá, entende? Né? Então, assim, se você realmente, ouvindo o que eu falei hoje, né, decide agora, nesse momento, assumir o controle, ser o piloto da sua vida, sabe? Tá na boleia da sua vida, né, para realizar o que você sonha, o seu objetivo, você pode seguir para o passo 2. Lembrando disso que eu falei tudo, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, olhando para isso tudo, né? Não ficar terceirizando a responsabilidade, né? Aproveitar as oportunidades que não deram bom, né? Para que você aprenda com aquilo realmente e não se culpe e nem culpe os outros, né? O meu convite é, comece agora. Não espere amanhã cedo. Deixa eu resolver isso primeiro, depois que eu resolver lá o meu negócio lá, não sei o quê, eu começo. Não, comece agora, você está perdendo tempo, meu amigo, tempo de vida, esse tempo não volta, né? Ninguém tem tempo a perder no mundo, o tempo passa, acabou. O tempo Cronos é cruel, ele vai. Eu não estou falando do tempo Kairos, tá, pessoal? Esse é outro tempo. Eu não estou falando do tempo, eu estou falando do tempo Cronos, que é o Dorelodinion. Esse passa para todos de igual maneira. Por mais que a gente tenha a sensação às vezes que o dia voa e outros não,
o tempo é de 24 horas, né? Eu tenho certeza que se você decidiu realmente ser o piloto da sua vida, você vai alcançar o que você quer na sua vida. Cedo ou tarde, e tanto mais cedo quanto mais atenção você der para sua autorresponsabilidade, para o seu autoconhecimento, né? Tudo o que você fez no passado, tudo o que lhe aconteceu, a forma como você reagiu às coisas, determinaram como você é hoje, o que você é hoje. Isso tudo que aconteceu, você não muda. Você não muda, porque já aconteceu. Porém, se você hoje, no presente, decidir mudar as suas atitudes, a sua visão, o seu entender de tudo isso que aconteceu com você, você tem todo o poder para mudar o seu futuro. Você é o único dono da sua vida. E a vida é um projeto que você mesmo constrói, não é o outro. Só é o outro quando você larga o Betis pro outro, e daí você segue a música que está tocando de outra pessoa, da sociedade, seja lá o que for, você não tem autonomia, né? Pense, suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Você entende? Por isso que é importante você olhar para o que você fez para chegar aqui, porque se onde você chegou hoje não é onde você queria estar, como você vai chegar amanhã onde você queria estar? Você vai repetir tudo que você fez? Talvez não te leve, talvez te mantenha aqui. Você pode ter permissão e pode se permitir revisar esse modus operandi para chegar nesse resultado novo. Sim, você tem este direito. Você não é, salvo as de nome, Gabriela, dentro do contexto eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não, você não precisa desse estigma na sua vida, né? Eu vou perguntar de novo para você, qual a sua decisão? Escreve aí no chat, você vai assumir o controle da sua vida? Você já assumiu de fato? Ou você vai largar os bets? Escreve aí, quero ver quem que vai, quem que não vai. Quero só ter noção de quem vai e quem não vai, né? Então, assim, ser dono de si, da sua vida, das suas escolhas. Pensa que maravilha é isso. Você poder realmente escolher como agir, o que ter de resultado e chegar lá, né? Ou você pode ter a opção de ficar com a música de fundo, sabe? A música tema da vida, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida levar eu. É essa a música tema da sua vida? Da minha não é. Há algum tempo eu decidi que não seria. E por isso que eu estudo, e por isso que eu busco, e por isso que eu me autoconheço cada vez mais, eu tenho responsabilidade. Por isso que eu estou aqui, porque eu tenho uma responsabilidade para com vocês que me seguem, para as pessoas que vocês vão encaminhar os vídeos que eu faço. Então eu tenho essa autorresponsabilidade do impacto que eu causo na vida de vocês, e eu tenho ciência disso, e é por isso que eu estudo cada vez mais, porque eu preciso trazer o que tem de mais útil na vida de vocês, para não melar com a vida de vocês, né? Para trazer para vocês não a dependência de mim, mas trazer para vocês uma vida que vocês possam viver sem mim, sabe? Autonomamente, para que quando a gente se encontre a gente possa discutir questões que vão acrescentar e eu não preciso ficar, entre aspas, dando dicas para vocês. Claro que eu vou ter, claro que você vai ter, assim como eu tenho dicas desses passos, tenho certeza que cada um de vocês tem dicas diferentes do que vocês dominam para me dar. Por exemplo, eu vi que a Letícia Personal tá aí, ela tem dicas de educação física para me dar. Eu vi que a Selma tá aí, ela tem dicas de questões administrativas, porque ela foi bancária há muitos anos, para me dar uma vivência que eu não tive. Então essa troca e essa autonomia e a consciência do que eu trago para o outro tem um impacto e o que o outro traz para mim tem um impacto e a gente tem que lidar com isso, faz a gente ser pessoas autônomas, né? Então, se você decidiu por sim manter as rédeas da sua vida, né, decida com responsabilidade. Se você decidiu, deixa a vida me levar, a vida leva eu, decida com responsabilidade. Tenha essa ciência, até para não ficar reclamando das coisas que acontecem com você. Porque se você decidiu que você vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas é que isso, mas é que economia, mas é que meu filho, mas é que meu marido, mas é que minha esposa... Este modo de funcionamento não te leva a lugar nenhum. Falei durante a live. Então, seja responsável pela escolha. Então, se você decidir ficar no status quo que você tem, ok. Perfeito. É assim que você quer a tua vida. Beleza. Porém, não reclame. Porém,
entenda que a sua escolha seja no mínimo autorresponsável. Você pode até não escolher se desenvolver, mas seja responsável por isso. Porque em não se desenvolvendo, você sabe que você tem impacto na vida das pessoas que você convive. E você recebe impactos dela e você lida com isso. E de que maneira você lida define o que você é, como você tem, os seus resultados e assim vai, tá? Então, ter essa consciência dessas consequências que podem vir do seu comportamento ou da sua missão, né? Sem se lamentar, sem se arrepender no futuro, né? Isso faz parte da autorresponsabilidade. Eu tomar uma decisão e no futuro não me arrepender, por mais que eu entenda que aquela decisão poderia ter sido outra, não me arrepender dela, mas olhar, ok, eu decidi aquilo, não deveria, beleza, mas o que eu tinha no dia era isso, ok, como eu posso hoje alternativamente decidir diferente? E daí segue. E não ficar se culpando, se julgando e se justificando, né? A responsabilidade é minha e por isso eu escolhi isso. Então, essa frase você precisa ter, né? E tá tudo bem, a escolha que for. Sabe, gente, Henry Ford, sabe Henry Ford, né, da Ford, que criou um método de produção em massa, né, de sequencial de carros e tal, ele tem uma fala muito forte, que está bem adequada aqui com o que eu estou falando agora, né? Ele dizia assim, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo. É um spoiler para a questão dos limites, né, das suas crenças. Então, em ambas as situações você está certo. Se você acredita que você pode, você vai poder. Se você acredita que você não pode, você não vai poder. Então, você é dono da sua vida. E saiba que o presente é consequência do passado. E saiba que o futuro é consequência do presente. Então, você não muda o futuro se comiserando, reclamando, sei lá, nhenhenhezando o passado. Você muda o futuro fazendo o seu presente de maneira alternativa. Olhando para experiências pregressas para poder ver o que você fez e escolher alternativas diferentes e não ficar repetindo a mesma coisa. Então, passado determinou o presente, presente determinar o futuro. Então, assumir o controle da sua vida é o primeiro passo dos 7. Somente quando você fizer isso, assumir esse controle, é que você começa a estabelecer metas e alcançar metas. Somente quando você for livre, mental, emocionalmente, você vai poder começar a canalizar a sua energia, o seu entusiasmo, a sua motivação em uma direção que aponte para aquilo que você quer, para onde você quer chegar, e não aponte para o sonho do outro, para a vontade do outro, né? Sem a aceitação da responsabilidade pessoal, da autorresponsabilidade, não é possível progresso, né? Por outro lado, a partir do momento em que aceita essa responsabilidade por sua vida, não mais vão haver limites para o que você pode ser, ter ou fazer, porque você é responsável por aquilo. E uma vez sendo responsável, você consegue transformar para chegar onde você quer. Uma live cheia de conteúdo, eu espero que vocês tenham conseguido anotar. A gente chegou ao final hoje, a gente vai ter uma sequência de lives com os próximos passos. Eu já falei no começo da live os 7, hoje eu tratei só do primeiro. Se você tiver dúvidas com relação a esse primeiro passo, manda para mim no direct do Insta, no Messenger do Face, a gente conversa. Quem está no grupo do WhatsApp lá, sinaliza lá nos contatos, mas de preferência aqui no Insta a gente está mais atento a isso, e no Facebook. Manda as dúvidas. Como eu faço? Não entendi. O que não interessa, manda para mim. E se você já tem isso cumprido, manda também. Rubens, você falou legal, já estou aí, já tinha ouvido você falar, ouvi outra pessoa falar, não tem problema. Me fala como você tá. Mas principalmente se você tiver dúvidas, traz para mim, né? Para a gente poder construir. O meu objetivo aqui é trazer para vocês construção, transformação, para que você dê esse primeiro passo de realmente estar no controle da sua vida e a partir daí você realmente agir para chegar aonde você quer. Beleza, pessoal? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Hoje o assunto foi este, né? Vamos ver o que vocês comentaram aqui de legal. Pessoal, alguma dúvida aí hoje? Tem um tempinho aqui, posso falar com vocês. Não pude dar atenção. Hoje a Mara não está, né? Ela está fazendo um curso e a gente pode comentar.
A Fran colocou ali, né? Como sou grato a você, a doutora. Valeu, Fran. Dinheiro não está sobrando, mas pelo menos estamos tranquilos conseguindo lidar com as diversidades. Muito bem, com as urgências. Isso aí, organização, é planejamento. Muito bem. Que legal que você está orgulhosa do que você está fazendo. Comemore, a gente pode comemorar junto, tá, Fran? Eu fico muito feliz de ver esse teu desenvolvimento. Muito feliz mesmo, tá? Quem mais? Doutora Karina, saudade de você. Legal, querida, que bom que você passou por aqui. Thelma, parabéns pelo seu desenvolvimento, seu crescimento, já falei isso pessoalmente para você. Keila tá aí também, tudo bom? Guilherme, legal que você tá aí, né? Hoje foi o primeiraço, ganhou a corrida. E estamos aqui para poder sanar as dúvidas. Então, pessoal, se vocês tiverem, Letícia, nossa personal de plantão, parabéns pela sua decisão de seguir e fazer diferente, de persistir. É assim que funciona a vida, né? E a gente está trazendo, eu estou trazendo esse conteúdo justamente para que vocês consigam ter uma vida que funciona. Ao final dos 7 passos, eu vou falar algumas coisas bem importantes que vocês vão poder fechar esse conteúdo dos 7 passos e compreender como fazer tudo isso acontecer na vida de vocês. Obrigado pela presença, boa noite a todos, nos vemos quarta que vem sou eu de novo com o segundo passo dos 7 passos para alcançar os seus objetivos. Se essa live de hoje fez sentido para você, se você entende que pode fazer sentido para alguém, chame quem você ama, quem você gostaria que estivesse aqui assistindo a tudo isso para estar aqui conosco. Joia, pessoal? Valeu a presença, beijo a todos, tchau, pessoal, boa noite. E não esqueçam, dúvidas, questões, Messenger e Direct do Insta, manda aí que a gente conversa.